PlayStation 2 teve jogos incríveis em todos os gêneros possíveis, mas nesse vídeo eu quero junto com você ver aqueles melhores jogos de terror do PS2 que arrepiam até a alma. Por isso eu separei uma mega lista com jogos macabros com muitos sustos, espíritos, ação e jogos que entregam experiências assustadoras com suas histórias profundas e cheias de mistérios sombrios. E aqui vamos falar desde os clássicos do gênero até aqueles jogos pouco conhecidos. E aí, vai ter coragem de assistir? Então apaga a luz do teu quarto, coloca aquele fonezinho de ouvido e vem comigo curtir essa mega lista de jogos de terror do PS2. Então sem mais enrolação, bora começar! E nada melhor do que começar esse vídeo com um dos jogos mais macabros do PS2, o QWOM, o esquecido jogo da From Software. E o enredo se desenvolve em torno de uma mansão onde rituais macabros estão acontecendo e as pessoas de lá desapareceram misteriosamente. E a história é contada na perspectiva de 3 personagens, cada um com seus próprios objetivos. A gente é jogado nesse cenário onde criaturas demoníacas, espíritos e fantasmas estão nos caçando a todo momento. E no gameplay é onde esse jogo dá arrepios. As personagens estão na mesma mansão, mas em locais diferentes, e assim a gente explora ambientes, passa por desafios diferentes e resolve puzzles, mas a chave de todo o jogo é a sobrevivência com combates e uso inteligente dos recursos. QWOM segue uma linha de jogo devagar, até a movimentação é lenta, criando aquela tensão até PÁ! Te dá aquele susto. E essa é a parte legal dele, porque nem precisa de gráficos super realistas. Bastou um clima tenso e uma trilha sonora medonha que já fez o trabalho completo. Então QWOM é um survival horror clássico, com aquele toque de terror psicológico que só os melhores jogos do gênero na época conseguiram oferecer. É um jogo macabro, muito bom, mas por incrível que pareça ele foi bem esquecido. Nos anos 90 e 2000 tava super em alta ter aqueles filmes de terror adolescentes, como por exemplo os mais clássicos, o Pânico e o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E no PS2 também teve jogo com terror adolescente, o Obscure, jogo que nos coloca no controle de um grupo de amigos de uma escola, que aliás dá pra jogar cooperativo e sem dúvidas é muito melhor. Mas no game, depois de alguns acontecimentos misteriosos, esse grupo de amigos ficam presos nessa escola, porém muitas coisas começam a acontecer. Então eles precisam enfrentar uma série de monstros bizarros e sanguinários enquanto tentam desvendar os mistérios por trás de todo esse terror. E esse primeiro game é muito bom, mas eu também não posso esquecer de falar do Obscure 2, ou como também é chamado, Obscure The Aftermath, que é uma sequência maravilhosa e sem dúvidas vale muito a pena jogar também, e segue a mesma linha do primeiro jogo, com muita resolução de puzzles, muitos combates e também muito terror. Então fica aí as duas recomendações desses jogos obscuros do PS2. Outro jogo top no gênero de terror e sobrevivência é o The Thing. Esse é mais um que ficou desconhecido para muita gente. The Thing é baseado em um filme lá de 1982 dirigido por John Carpenter. E o game se passa logo após os eventos desse filme. A gente assume o papel do Capitão Blake, que é enviado para investigar uma base de pesquisa na Antártida, e nossa missão é descobrir o que aconteceu com a equipe anterior, mas mal sabe ele o terror que tem no local. No gameplay a gente passa por uma série de missões que combinam exploração, resolução de puzzles e muitos combates, mandando bala em um monte de bicho estranho. The Thing também se destaca por ter um sistema de confiança e medo, onde basicamente a gente precisa ganhar a confiança dos companheiros de equipe para sobreviver. Resumindo, caso você faça tudo errado, deixando de ajudar eles na hora dos combates contra os monstros, ou até a se curar, por exemplo, eles se voltam contra você. Então The Thing, de modo geral, é um jogo interessante. É um ótimo jogo de terror de sobrevivência que muita gente nunca conheceu. Falando em jogo de terror de sobrevivência, não tem como esquecer do clássico Resident Evil Code Veronica, que é considerado um dos melhores jogos da franquia pelos fãs de longa data e sem dúvidas um dos grandes nomes do gênero no PS2, porque ele segue aquela fórmula típica dos jogos clássicos, com a famosa câmera fixa, que nos dias de hoje pode tanto agradar como frustrar muitas pessoas que estão acostumadas com o estilo mais moderno. Mas o game tem uma mistura perfeita de combate tenso, limitado, resolução de puzzles clássicos e inteligentes, muita exploração de ambientes e, claro, gerenciamento de inventário e backtracking. E um dos pontos mais legais de Recode Veronica é que jogamos tanto com a Claire quanto com o Chris, o que traz uma variação interessante tanto na gameplay quanto na história. Recode Veronica é um jogo incrível. Se você jogou e curtiu a trilogia lá do PS1, cara, sem dúvidas esse aqui precisa estar na sua lista de terror do PS2.
Silent Hill tem uma série de jogos clássicos no PS2, sendo uma das franquias mais respeitadas do gênero, e Silent Hill Origins é um bom jogo que faz parte desses lançamentos no console. Embora tenha sido lançado primeiro no PSP, lá em 2008 ele chegou no PS2. O título é um prelúdio do primeiro Silent Hill, e mergulha ainda mais fundo nas origens e conta mais detalhes sobre a criação dessa cidade macabra. No game a gente acompanha Travis Grade, um caminhoneiro que por azar acaba envolvido nos eventos de Silent Hill ao tentar salvar uma menina misteriosa em meio a um incêndio. E aí, meus amigos, lá vamos nós passar por muitos problemas e dificuldades em meio a esse caos. E o game segue a fórmula clássica da franquia, com exploração, puzzles macabros e aquele combate mais difícil, já que Travis não é um herói de ação, então tem todo aquele jeito difícil nos combates contra criaturas horríveis que parecem ter saído dos piores pesadelos. Então, no geral, Silent Hill Origins é um ótimo jogo de terror, mas vamos seguindo pro próximo jogo? O próximo jogo é o The Haunted Mansion, jogo inspirado na famosa atração da mansão assombrada dos parques da Disney. E aqui a gente segue Zeke Holloway, um jovem zelador que vai tentar trabalhar em uma misteriosa mansão assombrada. Porém, ele acaba preso dentro da mansão, e sua missão é libertar as almas presas no local e acabar com o mal que tomou conta da mansão. E no gameplay, The Haunted Mansion não é um jogo de terror daqueles macabros, porém ele entrega bons momentos de tensão pelos ambientes dessa mansão macabra. Com a jogabilidade simples, mas eficiente, a gente resolve puzzles, explora diversos locais e enfrenta muitas criaturas sobrenaturais com nossa lanterna mágica. De fato, o jogo oferece uma experiência de ação e aventura cheia de mistérios e sustos leves. É perfeito para quem curte um jogo de terror mais tranquilo e casual, diferente de um Silent Hill ou jogos mais pesados e tensos que a gente vai ver nesse vídeo. Mas The Haunted Mansion é um jogo bem desconhecido, falei dele na parte 24 da nossa série de jogos desconhecidos de PS2. Se você for novo aqui no canal, recomendo dar uma conferida nessa série porque tem muito jogo top lá, tá? O link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Por fim, se você não conhece o The Haunted Mansion, já anota o nome dele aí porque vale muito a pena conhecer. O próximo jogo também é bem desconhecido. Tô falando do Ghost Hunter, jogo que mistura terror de sobrevivência e muita ação. Aqui a gente acompanha a história de Lazarus Jones, um policial novato que recebe um chamado de baderna em uma escola. E chegando lá e investigando, ele acaba libertando uma horda de inimigos vingativos. Agora Lazarus precisa de todas as maneiras capturar esses fantasmas e impedir que eles causem o caos. E nessa jornada, enquanto a gente tá explorando e investigando vários ambientes assombrados, também resolvemos puzzles e enfrentamos diversos fantasmas usando uma boa variedade de armas espirituais e equipamentos para capturar fantasmas. É algo que lembra um pouco os caça-fantasmas, mas com um toque muito mais sombrio. E o game equilibra muito bem cada ponto de ação com suspense e tensão, cara, isso é muito legal. Como eu disse, Ghost Hunter é um jogo muito desconhecido, porém oferece uma experiência muito da hora. Ele pode não ter a fama de outros títulos do console, mas é definitivamente uma joia escondida no PS2. Inspirado na clássica franquia de filmes Evil Dead Regeneration é aquele tipo de jogo que não se leva muito a sério, mas entrega boas doses de horror misturado com humor e muita ação frenética. E a gente, no controle do icônico Ash Williams, deve enfrentar hordas de criaturas malignas usando sua bela e icônica combinação da motosserra com a espingarda. E o game é basicamente um hack and slash, é avançar e eliminar um monte de bicho. Também temos outro personagem jogável chamado Sam, que é um anão demônio estranho. Ele ajuda em puzzles e também em deixar o jogo bem mais engraçado. De modo geral, Evil Dead Regeneration é um bom jogo, justamente por ter essa abordagem tanto de terror com humor, tá ligado? Então se você quer curtir algo mais tranquilo, sem se preocupar com sustos inesperados, mas ainda assim sentir aquele clima sombrio, já anota o nome desse game aí na sua lista. E ainda falando de jogo de terror com ação, vamos falar do Dark Watch, Curse of the West. Outro jogo bem subestimado, mas que é um dos melhores jogos do PS2, sem dúvida alguma. A gente assume o papel de Jericho Cross, um fora da lei que tenta roubar um trem, mas acaba libertando um vampiro chamado Lazarus. Agora ele precisa enfrentar as forças do mal e proteger a humanidade. E no gameplay, Dark Watch é um jogo de tiro em primeira pessoa que mistura faroeste com terror, muito tiroteio e habilidades sobrenaturais de Jericho.
Jericó. Basicamente, a gente precisa enfrentar várias hordas de monstros enquanto explora vastos ambientes com temática de Velho Oeste, mas numa atmosfera macabra e bem sombria. E esse é o grande diferencial do game, a sua combinação única de gêneros, que aqui deu super certo, porque o equilíbrio entre a ação e terror é excelente, mantendo o clima tenso enquanto elimina hordas de criaturas demoníacas. Então, sem dúvida alguma, Dark Watch é um ótimo jogo de terror com ação. Jogos de terror nem sempre são baseados só em sustos, e eu sei que todo fã de jogos de terror adora um bom mistério. E o game X-Files Resist War Seth é um game que tá cheio de mistério. Ele é baseado na icônica série Arquivo X, então o game traz muitas conspirações, investigações, extraterrestres e muita tensão. No gameplay podemos jogar com dois personagens, o Mulder e a Scully, cada um oferecendo uma perspectiva diferente assim como um ritmo diferente durante a jornada. Jogando com Mulder, o foco sendo mais em combate e com a Scully envolvendo mais a investigação e puzzles, mas de modo geral, ambos seguindo a fórmula clássica do gênero survival horror, com câmera fixa, gestão de inventários e tudo mais. Por fim, para quem curte um estilo mais clássico como um Resident Evil, digamos assim, o game Arquivo X é uma ótima escolha. Não é um jogo perfeito, mas é um jogo de terror top com muita tensão e mistério. Outro Silent Hill que eu recomendo demais você jogar é o Silent Hill Shattered Memories. Outro survival horror que traz uma abordagem diferente para a franquia. Aqui a gente segue a história de Harry Mason, que está procurando sua filha Cheryl após um acidente de carro em Silent Hill. Mesma coisa que acontece lá no primeiro Silent Hill do PS1. Isso porque Shattered Memories é uma reimaginação da história do primeiro Silent Hill, porém com uma abordagem e enredo totalmente diferente. No gameplay aqui não temos combates, cara, é isso mesmo. Aqui a gente não luta contra monstros, a gente só pode correr e se esconder, o que de certa forma torna o jogo ainda mais tenso, porque a todo momento a gente tá vulnerável. E o grande diferencial do game, além de não ter combate, é o sistema de psicologia interativa. Durante o game a gente passa por sessões de terapia, onde respondemos perguntas e essas respostas afetam diretamente o desenrolar da história. O jogo literalmente te lê e adapta o terror à sua personalidade, mudando cenários, personagens, diálogos, detalhes sutis e até o final do game. Então Silent Hill Shattered Memories, pelo menos pra mim, é um ótimo jogo de terror. Eu curto demais esse game, infelizmente ele foi muito injustiçado e ficou desconhecido para muitas pessoas. Cursed: The Eye of Isis é outro game de terror muito desconhecido. Esse é mais um que segue os moldes dos Resident Evil clássicos. A história segue um arqueólogo chamado Daria Dane e sua amiga Victoria Santon. Eles estão investigando o roubo de uma relíquia egípcia amaldiçoada chamada Olho de Isis. E essa relíquia traz consigo uma maldição que, quem for doido e tocar nesse negócio, se transforma em um monstro bizarro. Então eles precisam recuperar esse negócio e quebrar a maldição antes que seja tarde demais. E no gameplay é onde esse jogo brilha, principalmente para quem curte aquele estilo mais clássico, com exploração em cenários sombrios, puzzles interessantes e inimigos para trazer aquele clima tenso. O sistema de combate é bem simples, armas de fogo e armas brancas com aquela munição escassa, como qualquer bom survival horror deve ser, isso é óbvio, né? Claro, hoje em dia ele tem controles bem datados e aquela movimentação travada, mas tudo é questão de costume. Então se você curte o gênero, acredito que vai gostar dos desafios que ele oferece. Outro jogo que misturou ação com terror foi Constantine, adaptado e lançado no mesmo ano do clássico filme Constantine lá em 2005. E no game controlamos o icônico John Constantine em uma jornada pelo submundo e a Terra. O jogo segue de perto os eventos do filme, mas também adiciona novos detalhes. E no gameplay ele é uma mistura interessante de ação em terceira pessoa com elementos de puzzles. Na maior parte do game a gente tá descendo bala em um montão de capetas, usando diferentes tipos de magias, itens e armas abençoadas. Infelizmente ele tem bem poucas partes de terror e tensão e mais foco em combate, e isso pode se tornar repetitivo depois de algum tempo. O cara parece até que é o Max Payne do inferno. Mas se você curte jogos que misturam terror com ação frenética, cara, Constantine é o jogo certo. Saindo da ação frenética e indo direto para a tensão sombria, Clock Tower 3 é um dos títulos que marcou quem conheceu e jogou no PS2. A série já vem lá do PS1 com uma trilogia de jogos point and click, mas aqui no PS2 o game sai do point and click e nos coloca no meio da tensão. Aqui a gente assume o papel de Alyssa, uma jovem de 14 anos que ao voltar para casa depois de sua mãe desaparecer misteriosamente, encontra um mundo sombrio cheio de espíritos vingativos e horrores do passado. Então o enredo, assim
como o gameplay é carregado de muito suspense, porque ele é um jogo de sobrevivência, porém traz uma experiência mais baseada em fugir e se esconder, nada de combater os bichos ruins, o que aumenta ainda mais a sensação de desespero e vulnerabilidade. Em alguns momentos existem combates contra chefes onde usamos itens específicos, mas é algo bem limitado. Clock Tower 3 é um jogo bem tenso, e essa abordagem psicológica ao terror é seu grande diferencial, e isso é o que torna ele também especial, então sem dúvidas é um dos melhores jogos de terror do PS2. Considerado um spin-off espiritual do Clock Tower 3 que falamos anteriormente, Haunting Ground segue a mesma ideia sendo outro jogo bizarro. Embora não seja um jogo oficial da franquia Clock Tower, os dois jogos foram desenvolvidos pelo mesmo time da Capcom e estão de certa forma conectados e contam com algumas semelhanças, mas enfim, bora falar do game. Aqui a gente segue uma adolescente chamada Fiona Belli, que fica presa em um castelo cheio de horrores e moradores um tanto quanto estranhos e perturbadores, e o game te joga nessa vibe tensa logo de cara, deixando claro que sua principal tarefa não é derrotar ninguém, apenas fugir para sobreviver. Então no decorrer do gameplay, além de correr, exploramos locais e resolvemos vários puzzles com a ajuda do nosso cachorrinho Huey, que sem dúvidas faz uma diferença enorme nessa jornada. E assim como Clock Tower, Haunting Ground também tem um sistema de pânico, onde nossa personagem fica meio que descontrolada e mais difícil de controlar quando está em uma situação de grande risco. Isso sem dúvidas adiciona uma camada extra de desafio. Então Haunting Ground é mais um título que precisa estar na sua lista de jogos de terror do PS2, então já vai anotando o nome dele para não esquecer. E ainda falando em tensão, Shadow Tower 2, ou como também é chamado Shadow Tower Abyss, é outro game que traz muito desafio. Ele foi lançado apenas no Japão, mas conta com uma versão em inglês traduzido por fãs. Shadow Tower Abyss é um RPG de ação com terror. A gente assume o papel de um explorador que desce até as profundezas de uma torre amaldiçoada em busca de um lendário arco mágico. Mas como você já deve imaginar, o cara se lasca todinho e se vê preso nesse lugar cheio de criaturas grotescas e perigos letais, onde cada passo pode ser o último da gente. Então no gameplay, cada ação precisa ser pensada e com muita estratégia. Cada combate deve ser planejado porque tudo é escasso, desde a vida até recursos, sem falar dos equipamentos que se desgastam e precisam de reparo. O sistema de dano é brutal e a morte vem fácil demais, então qualquer deslize você já era. Resumindo, Shadow Tower Abyss é um jogo tenso, difícil, macabro e muitas vezes frustrante, mas para aquela galera que curte jogos com uma experiência mais desafiadora e ainda mais no gênero de terror, acredito que ele vai ser perfeito. Partindo para o nosso próximo jogo de terror, vamos falar do Michigan, Report from Hell. Jogo que lembra muito um subgênero dos filmes de terror conhecidos como Found Footage, que basicamente são filmes vendidos como se fossem reais, onde a filmagem é feita pelos próprios protagonistas, como por exemplo a série Hack e o filme A Bruxa de Blair, que são os mais conhecidos. Mas voltando ao jogo, ele nos coloca na pele de um cameraman que faz parte de uma equipe de jornalismo investigativo, e depois de uma misteriosa névoa densa cobrir a cidade e transformar pessoas em criaturas grotescas, a equipe vai até o local tentar desvendar o que está acontecendo naquele lugar. Porém, a gente tá falando de jogos de terror, meus amigos. Então a chance de dar tudo errado é de mais de 1000%. E aqui, diferente de outros jogos, a gente não controla diretamente os personagens principais, mas sim o que está sendo documentado. O que muda completamente a dinâmica e deixa cada momento mais tenso, porque a gente precisa ficar atento para capturar os momentos certos, garantindo que as imagens fiquem boas o suficiente para garantir a sobrevivência e o sucesso da equipe. Então no geral, Michigan Report from Hell é um jogo de terror completamente diferente e tem até aquele humor trash dos filmes Found Footage. Então esse é um jogo bem único. Falando em jogo único, vamos falar do Gregory Horror Show, jogo baseado em uma série de animação japonesa do mesmo nome. E a história é bem simples aqui. Você, o protagonista, se vê preso em um hotel macabro gerido por Gregory, um rato psicótico que gosta de colecionar almas perdidas. E nosso objetivo, assim como a história, é bem simples: escapar desse lugar bizarro. E para isso, vamos precisar roubar as almas dos vários residentes do hotel, que são criaturas bizarras e bem excêntricas. O terror do game
game não tá tanto em sustos repentinos ou algo do tipo, mas na atmosfera que, mesmo tendo gráficos de desenho animado, passa uma sensação estranha. E no gameplay ele mistura stealth com uma jogabilidade de sobrevivência, onde precisamos evitar ser capturados pelos outros hóspedes enquanto tá tentando ou roubando as almas dos outros personagens. E tudo aqui precisa ser planejado e estudado para atacar, porque cada ser estranho desse jogo tem seus comportamentos e horários próprios. Sem falar que o rato horroroso fica sempre te observando e te caçando pelos corredores, isso dá uma agonia danada. Como eu disse, esse game visualmente falando não passa medo, mas a experiência psicológica, a atmosfera e sua estranheza é justamente o que faz ele ser um jogo único. E continuando com jogos que tem aquele toque único, vamos falar do The Nightmare Before Christmas, Oggy's Revenge, um jogo bem desconhecido baseado no famoso filme de Tim Burton, que aqui no Brasil é conhecido como O Estranho Mundo de Jack, que aliás é um ótimo filme. No game estamos no controle do icônico Jack, que parte em uma jornada para impedir que seu velho inimigo, Oogie Boogie, domine a cidade do Halloween. No gameplay a gente parte pela cidade do Halloween explorando os cenários sombrios, resolvendo puzzles, passando por plataformas e enfrentando diversos inimigos e chefes, onde a gente usa nossas correntes de almas chamadas de Soul Rubber, e também usando as habilidades especiais do Jack. Então o Mundo Estranho de Jack é um bom jogo de ação e aventura, e apesar de não ser um jogo de terror como outros já citados no vídeo, tem uma personalidade única trazendo aquela temática gótica e sombria do Halloween, o que é indispensável para quem busca algo diferente sem sair do tema de terror. Mesmo não sendo um jogo de terror com sustos ou algo do tipo, Manhunt é um daqueles casos isolados que não só mexe com a nossa tensão, mas também vai nos deixando desconfortável de um jeito que poucos jogos conseguem ainda nos dias atuais. Se você nunca jogou esse game clássico bizarro da Rockstar, basicamente a gente assume o papel de James, um prisioneiro condenado à morte que curiosamente recebe uma segunda chance de viver, porém isso tem um preço terrível. Ele é forçado a participar de uma série de filmes snuff, que resumindo é um tipo de produção que supostamente mostra cenas reais de assassino e muita violência extrema, por isso o game foi banido em vários países, mas enfim, o enredo é bem simples, mas ao mesmo tempo perturbador, porque a todo momento estamos sendo filmados. Mas falando do gameplay, Manhunt é intenso e focado no stealth, e aqui a gente precisa ser furtivo e usar o cenário ao nosso favor, no caso as sombras, para assim poder eliminar ou melhor, caçar os outros psicopatas. Então é um game que exige paciência, observação e muita estratégia. Como eu disse, Manhunt não é um game que te dá sustos, mas ele te faz se sentir mal com a brutalidade e de certa forma isso é terror, te causando aquele impacto psicológico. E não tem como também não recomendar a sua sequência, o Manhunt 2, que é outro jogaço cheio de brutalidade. Mas você já jogou Manhunt? Se sim, me conta aí nos comentários o que você achou dele, por favor. O próximo jogo que mistura terror com ação em terceira pessoa é Run Like Hell, Hunt or Be Hunted. Ele é um game de terror de sobrevivência com uma pegada de sci-fi, combinando elementos clássicos do horror com um cenário futurista, o que era bem raro no gênero na época. E o enredo gira em torno de Nick Connor, um comandante militar que retorna à sua nave espacial depois de uma missão, e chegando lá, toda a tripulação foi dizimada por uma raça alienígena mortal, e nossa missão é descobrir o que de fato aconteceu na nave. E nessa jornada, Run Like Hell oferece uma mistura de exploração em corredores hostis, resolução de puzzles e muito tiroteio contra muitos alienígenas. Run Like Hell não é um super jogo de terror, tá? Mas traz bons momentos de ação e também de tensão, porque tem uns bichos brutais que, meus amigos, é muito difícil de eliminar e isso dá um nervoso gigante. Então mesmo que seja um jogo com várias falhas, é um bom jogo de terror com ação. E ainda falando em bichos brutais e muita ação, outro jogo top nessa pegada é o esquecido e diria até que desconhecido Área 51. Jogo de tiro em primeira pessoa que combina teoria da conspiração, alienígenas e aquela atmosfera pesada de segredos militares, claro, ambientado na famosa base militar dos Estados Unidos. Basicamente, na história, a gente segue Ethan Cole, um soldado que faz parte de uma equipe de elite enviada para investigar um surto biológico nessa base. Mas o que parecia ser apenas
apenas mais uma missão, logo se transforma em um terrível pesadelo, porque o local está infestado de mutantes, criaturas alienígenas e segredos sombrios. E já falando da melhor parte, que é o gameplay, Área 51 nos coloca em ambientes escuros, corredores apertados, junto com criaturas grotescas para deixar o clima bem claustrofóbico. Mas também a ação é o que não falta por aqui. Então a jornada é a gente descendo bala em capiroto mutante e tudo que se mover na nossa frente. E mesmo sendo um jogo de ação, Área 51 passa um clima de tensão em muitos momentos, mas também não é um jogo que vai te fazer sofrer com sustos e tudo mais. Mas no geral, para quem gosta de tema de conspiração com alienígenas, recomendo demais dar uma chance a esse game. Voltando com os jogos macabros, Holy of Rose é um survival horror que se encaixa perfeitamente no gênero. E além de ser macabro, ele tem uma história perturbadora por trás. A história de Holy of Rose segue Jennifer, uma jovem que misteriosamente é sequestrada e levada a um orfanato sombrio por um grupo de crianças cruéis que formam uma sociedade secreta. E a narrativa desse game é bem profunda e repleta de simbolismos, explorando temas como trauma, medo, abuso e inocência perdida, digamos assim. Esse de fato é um jogo bem perturbador e polêmico. Até chegou a ser banido no Reino Unido e quase chegou a ser em outros países também. Mas no gameplay, Holy of Rose coloca a gente para explorar ambientes opressivos, resolver puzzles, enfrentar criaturas estranhas e bizarras e tentar sobreviver a situações intensas. O foco da jogabilidade é a sobrevivência, então nem sempre vale a pena lutar. Fugir é a melhor opção, fica a dica aí. Mas também preciso ser sincero e dizer que o combate não é o mais fluido, então tem aquela dificuldade no combate sendo bem limitado, e até entra na proposta do game, já que Jennifer é uma menina frágil, né? Mas no geral, Holy of Rose é um jogo interessante que ficou bem desconhecido. Pra quem quer ter uma experiência realmente diferente, cara, eu recomendo demais conhecer esse game. Outro jogo de terror que ficou bem desconhecido no PS2 foi o Cold Fear. E olha, esse jogo é bom, viu? Cold Fear é um survival horror que mistura terror com ação em terceira pessoa e se passa em um ambiente que deixa muita gente desconfortável. Um navio em plena tempestade no meio do oceano. Aqui a gente tá no controle de Tom Hansen, um guarda costeiro que é enviado para investigar um navio russo que tava à deriva. Só que chegando lá, meus amigos, as coisas estão piores do que qualquer um poderia imaginar. Não só você encontra um navio cheio de soldados russos mortos, como também descobre que há uma infestação de criaturas monstruosas causadas por um parasita. A premissa já começa a ficar macabra por aí, e o ambiente claustrofóbico do navio aumenta mais essa tensão. Cold Fear entrega uma mistura bem interessante entre ação e terror, bem aos moldes de Resident Evil. Enquanto explora e resolve puzzles, inimigos aparecem para tentar acabar com sua vida, então em muitos momentos você tá atirando neles e passando por momentos intensos. Cold Fear traz uma atmosfera sombria muito boa, porque como eu disse, o local é um navio, então tem toda aquela ambientação de cenários encharcados, tempestade, escuridão e ainda o balanço do navio para dar uma imersão no gameplay. Por fim, Cold Fear é um jogaço e oferece uma experiência de terror intensa e diferenciada, porém é um dos jogos mais subestimados que tem no PS2 e que talvez você tenha deixado passar despercebido. Outro jogo de terror subestimado que talvez você tenha deixado passar foi o Echo Night Beyond. Jogo de terror em primeira pessoa que também se passa em um local peculiar e claustrofóbico, no espaço. A história gira em torno de Richard Osman, que está à procura de sua noiva, Cláudia, após um acidente catastrófico em uma base lunar abandonada. Nessa base, as únicas coisas que nos acompanham é o silêncio absoluto e os fantasmas que vagam pela estação. E durante essa jornada, a gente precisa resolver puzzles, coletar pistas e interagir com os fantasmas para poder desvendar os mistérios e entender e avançar na história. E Echo Night Beyond é um jogo que não foca em combate, aliás, a gente não tem nada para se defender. Então o foco é totalmente na atmosfera e na tensão, porque ele passa uma sensação de isolamento que é quase sufocante. E o jogo é lento, tanto a movimentação do personagem quanto a criação do terror, o que deixa tudo mais da hora. Então se você é fã de um terror mais atmosférico e psicológico, cara, dê uma chance a Echo Night Beyond. Mas caso você não queira levar sustos e queira se divertir caçando fantasmas, o game Ghostbusters The Video Game é ótimo para isso. Ele é baseado no icônico filme dos caça-fantasmas e nos coloca no controle de um novo recruta que está acompanhando os caça-fantasmas originais, interpretados pelos atores dos filmes. E no gameplay você sabe qual é o nosso objetivo, né? Enfrentar diversos desafios sobrenaturais e caçar muitos fantasmas usando equipamentos icônicos da equipe, como o clássico Proton Pack. Esse game não passa
passa medo nem nada, tá? Mas de certa forma é divertido e perfeito para quem curte humor, um toque de terror e muita ação. The Suffering é outro grande clássico que mistura ação com aquele terror intenso, colocando a gente no controle de Torque, um homem condenado à morte por ter supostamente assassinado sua esposa e filhos. Mas na prisão que ele tá, acontecem eventos sobrenaturais que tomam conta daquele lugar. Criaturas bizarras surgem das profundezas da prisão, todas inspiradas por torturas e execuções antigas do local. O negócio é sinistro. No gameplay, The Suffering é um misto de terror e ação, combinando tiroteios frenéticos com uma atmosfera densa e cheia de tensão. Então não vá achando que só porque ele tem tiroteio pra todo lado ele não vai te dar medo. Tem muitos momentos de puro suspense, desde os cenários sombrios aos inimigos macabros, então The Suffering é um jogaço. E também não posso deixar de lembrar da sua sequência, né? O The Suffering Times Deadbind, que é outro jogo top. Então se você tá procurando um jogo que equilibra a ação frenética com a atmosfera de terror pesado, meu amigão, já vai anotando o nome desses dois grandes games aí. Mais um jogo desconhecido que mistura terror com ação é o Primal. Aqui a gente segue a história de Jennifer Tate, uma jovem que procura pelo seu namorado em uma dimensão controlada por demônios. E no gameplay, Primal se divide entre controlar Jennifer e o seu gárgula, o Scree, e funciona como um jogo de exploração em um mundo semi-aberto com puzzles e combates. E o sistema de combate, apesar de simples, é divertido. Jennifer tem umas transformações demoníacas que dão diferentes habilidades, desde força bruta até ataques de longo alcance, o que nos obriga a pensar estrategicamente sobre qual forma usar em cada situação. Então Primal mistura muito bem aventura, fantasia, terror e uma boa dose de ação, e na minha humilde opinião é um bom jogo desconhecido que merecia uma chance. Resident Evil Outbreak é outro ótimo survival horror no PS2. Ele se passa em Raccoon City, porém no lugar de controlar os heróis da franquia, a gente controla civis comuns, cada um tentando escapar daquele caos que virou a cidade depois do surto do T-Vírus. E aí que tá o desafio do game. A gente pode escolher um de vários personagens, mas nenhum deles é socador de pedra igual ao Chris. São todos cidadãos com habilidades e limitações, que vai desde policial a encanador. E o grande foco do jogo é o trabalho em equipe para poder avançar e sobreviver. Além disso, o tempo é limitado para escapar dos cenários, já que o vírus infecta gradualmente nosso personagem, o que adiciona aquela urgência para resolver tudo o mais rápido possível. Resident Evil Outbreak foi um jogo que foi criado para ser jogado cooperativo online, porque você precisa da ajuda dos outros personagens para resolver puzzles, enfrentar inimigos e administrar recursos. No entanto, jogando sozinho offline, a inteligência artificial dos personagens não é tão boa e às vezes atrapalha mais do que ajuda, o que pode ser frustrante em certos momentos. Mesmo assim, Outbreak é um ótimo jogo e traz uma experiência diferente, sendo mais intensa e imprevisível, com um foco em cooperação e sobrevivência em equipe, e isso é muito massa. Sem dúvidas é um game que vale a pena conferir. Extermination foi um dos primeiros jogos de terror que o PS2 recebeu, e aqui controlamos o soldado Dennis Riley, parte de uma unidade de resgate enviada para uma base militar na Antártica, que foi tomada por uma misteriosa infecção viral. E quando a gente chega lá, o negócio esquenta, meus amigos, porque a gente dá de cara com monstros grotescos, mutações bizarras e uma luta constante pela sobrevivência em um ambiente extremamente hostil e claustrofóbico. O game mistura o estilo clássico do survival horror com elementos de tiro em terceira pessoa, então tem toda aquela coisa de gerenciamento de recursos limitadíssimos. Extermination é um jogo bem desconhecido também e tem seus problemas, até porque foi um dos primeiros jogos do PS2, mas ainda assim, na minha humilde opinião, esses problemas não são suficientes para tirar o brilho do game. Voltando para jogos onde o terror é o grande foco, Siren ou Forbidden Siren 1 e 2 são outros jogos insanos e macabros que vai fazer você ter medo de dormir com a luz apagada. Esse jogo do capeta nos coloca no controle de várias pessoas que moram em uma vila que, depois de rolar um ritual tenebroso, é envolvida em uma névoa vermelha misteriosa. Cada personagem tá tentando sobreviver e escapar dessa vila, porém existem alguns seres bizarros chamados Shibito, que são habitantes transformados em mortos-vivos depois
depois desses rituais. Aqui eu tô falando apenas do primeiro jogo, mas o segundo game segue outro enredo, outros personagens, porém a mesma premissa. E no gameplay o jogo é totalmente bizarro. Cada personagem tem sua própria perspectiva e no caminho vamos explorando a vila, resolvendo puzzles e evitando o Shibito. Às vezes dá pra lutar contra eles, mas na maior parte do jogo é numa pegada furtiva, o que proporciona uma experiência de jogo desafiadora e muito intensa. Pior ainda é a sua mecânica única chamada de sidejacking, que nos permite ver pelos olhos dos inimigos para assim planejar os movimentos e evitar encontro com eles. Cara, isso é bizarro. E pior que nem sempre é tão simples assim, porque tem momentos que eles já estão bem atrás de você e pronto, você tem logo um infarto. Na minha opinião, Forbidden Siren 1 e 2 são jogos de terror incríveis e eu recomendo demais você jogar. Mas você tem ou teve coragem de jogar essas pérolas macabras do PS2? Me conta aí embaixo que eu tô curioso pra saber. Outro jogaço de terror macabro é Fatal Frame. Esse é um verdadeiro clássico que arrepiou a espinha de muitos jogadores. Na história, Fatal Frame gira em torno de Mikuru Hinazaki, uma jovem que está em busca do seu irmão desaparecido em uma mansão misteriosa, que é conhecida por eventos sobrenaturais e lendas aterrorizantes. E no caminho, a gente precisa explorar essa mansão assombrada, resolver puzzles e enfrentar espíritos tirando o selfie deles usando nossa câmera obscura, que é a nossa única defesa. E cada fotografia não só revela a verdade por trás daquele espírito, mas também serve como uma forma de ataque. É uma abordagem muito única e medonha, porque a gente precisa chegar perto dos fantasmas para poder capturar no momento certo e isso é muito tenso. Então Fatal Frame sem dúvidas é um dos melhores jogos de terror que tem no PS2. Na verdade, recomendo você jogar a trilogia da franquia no PS2, porque todos valem muito a pena, cada um tem suas particularidades, mas são verdadeiras obras de arte no gênero de terror aqui no PS2. Outro clássico do terror no PS2 é o Alone in the Dark: The New Nightmare. A franquia Alone in the Dark é um verdadeiro clássico, sendo pioneira no gênero survival horror, e The New Nightmare é o quarto jogo da franquia, e nos coloca no controle de Edward e Aline. Edward é um investigador de casos sobrenaturais, e Aline uma antropóloga, e a história gira em torno de uma busca por respostas sobre a misteriosa morte de um amigo de Edward, mas ao longo da jornada, eles se deparam com uma escuridão antiga e criaturas que desafiam a realidade. The New Nightmare é aquele típico survival horror que a gente já conhece. Câmera fixa, inventário limitado, puzzles desafiadores, combate contra monstros aterrorizantes e muitos sustos e momentos tensos durante toda a jornada. Agora esse game tem um sistema de iluminação muito bom, onde a escuridão desempenha um papel crucial na atmosfera e na jogabilidade, principalmente no uso da nossa lanterna, que de fato é uma ferramenta de sobrevivência nesse game. Então no geral, Alone in the Dark: The New Nightmare é um daqueles clássicos que marcou o PS2, combina uma narrativa envolvente, uma atmosfera assustadora e mecânicas que, apesar de datadas, funcionam muito bem para quem quer uma experiência de terror mais tradicional. Então de fato é um dos melhores jogos de terror que tem no PS2. Agora vamos falar do Silent Hill 2, jogo que é considerado não apenas um dos melhores jogos de terror do PS2, mas um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. E se você nunca jogou Silent Hill 2, a trama segue o protagonista James Sunderland, que recebe uma carta misteriosa de sua esposa, Mary, pedindo que ele a encontre na misteriosa cidade de Silent Hill. E o grande detalhe perturbador desse enredo é o que? Jogue o game e saberá, porque eu não vou te dar spoiler. Silent Hill 2 traz toda uma atmosfera e tensão que poucos jogos conseguiram, com uma movimentação mais lenta e combates simples que são um pouco travados para os dias atuais, mas que faz parte da experiência, já que James não é um herói de ação, é um homem comum lutando para sobreviver em um pesadelo. E o jogo mergulha em uma jornada surreal e macabra, onde James enfrenta não só as criaturas bizarras, mas também seus próprios demônios internos. Então, para resumir, Silent Hill 2 é uma obra-prima do terror psicológico, por isso ele é aclamado até os dias atuais. Recentemente recebeu até um remake, que eu não joguei, mas parece estar bem fiel à obra original. Mas outros jogos da franquia que eu recomendo você jogar aqui no PS2 é o Silent Hill 3 e o Silent Hill 4, The Room. Mesmo que eu não curta tanto o Silent Hill 4, ele tem bons momentos de terror, mas particularmente gosto mais do 2 e do 3. Mas na sua opinião, qual de todos os jogos Silent Hills lançados para o PS2 você mais gosta? Me conta aí nos comentários, por favor.
Resident Evil 4, sem dúvidas, foi um clássico que revolucionou o gênero survival horror, trazendo uma experiência diferente de tudo que já tínhamos visto na franquia até o seu lançamento. Quem jogou sabe que ele trouxe muitos elementos dos clássicos e também muitas inovações, como a câmera por cima do ombro que se tornou referência para outros jogos futuros, gráficos belíssimos com ambientes mais sombrios, imersivos e realistas, monstros e chefes mais bizarros e mais um monte de coisa legal que faz ele ser amado e aclamado até os dias de hoje. Particularmente não considero ele um jogo de terror assustador. Ele tem sua atmosfera sombria, monstros grotescos e alguns momentos de tensão que pra quem tá jogando a primeira vez isso funciona demais. Mas vamos ser sinceros que a ação do Leon Jedi quebra totalmente o elemento principal da franquia, que é o terror. Mas isso é apenas a minha opinião, você pode discordar de mim aí nos comentários e claro, sempre com muito respeito, hein? Mas resumindo, Resident Evil 4 clássico é um jogo maravilhoso. E caso você não saiba, que eu acho bem difícil, ele recebeu um remake em 2023, que cara, é um jogo maravilhoso e traz mais terror do que a ação que tem no original. Mas no geral, RE4 no PS2 é uma verdadeira obra-prima. Mas agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual é o melhor jogo de terror que tem no PS2? Faz uma listinha e deixa aí nos comentários, por favor. Não esqueça de conferir esse vídeo onde eu falo de mais de 60 melhores jogos do PS2 e esse aqui onde eu falo de 50 melhores jogos do PS2. Os dois vídeos estão incríveis, cara, recomendo demais. Muito obrigado pela companhia, eu conto com seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.